Boa tarde a todos. Então, nossa ideia aqui é bater um papo aqui mais informal sobre o papel da diabetes e como nós podemos fazer uma redução de risco cardiovascular nessa população que é tão vulnerável ao infarto, ao AVC. Não sei se vocês sabem, mas diabetes é uma das doenças mais bem estudadas no mundo. Esse é o famoso papiro de Ebers. Então, no Egito Antigo, já existia a descrição de uma doença onde um paciente emagrecido tinha um intenso desejo por ingesta hídrica, tinha uma poliúria abundante e esse paciente acabava falecendo em poucas semanas, uma vez que a doença era diagnosticada nos estágios mais avançados de insulinopenia. O nome diabetes vem só no primeiro século pós-Cristo, na Grécia Antiga já, então Ariteu da Capadócia dá esse nome de diabetes e só em 1675 que Thomas Willis, o mesmo que descreveu o polígono de Willis, dá o sobrenome mellitus. Mellitus vem de mel mesmo, do cheiro e do gosto adocicado que tinha a urina daqueles pacientes, uma vez que nessa época a única forma do diagnóstico era mesmo ingerindo a urina, pois não tinha forma de dosagem direta do açúcar no sangue ou na urina. Diabetes é tão importante que na segunda edição do New England, em 1812, tem a primeira publicação oficial da doença, tem aqui uma descrição completa do que era diabetes. E mereceu também o Prêmio Nobel em 7 edições. Então, 7 ganhadores do Prêmio Nobel ganharam esse prêmio em descobertas ou pesquisas relacionadas ao diabetes. E sua prevalência é extremamente grande. Hoje temos aí 530 milhões de pessoas no mundo vivendo com diabetes, com uma projeção de aumento de 50%, deve chegar a aproximadamente 783 milhões de diabéticos lá por 2040. E a previsão de aumento é justamente nos países em desenvolvimento. Então vejam aqui, nos países meridionais, espera-se que esse aumento seja maior ainda do que nos países setentrionais. E a diabetes vai complicar com as famosas lesões de órgão-alvo, com as lesões vasculares, tanto no território coronariano, como no território do glomerular e no território retiniano, embora essa aterosclerose se expresse de forma diferente em cada um desses territórios vasculares. Então vejam que na artéria coronária ocorre um desenvolvimento das placas de ateroma, levando a uma obstrução parcial ou total da luz desse vaso, pode ocorrer uma ruptura levando a um evento, a um infarto, a um AVC. Já no glomérulo, no capilar glomerular, ocorre um espessamento da membrana basal, uma apoptose dos podócitos, fazendo com que aumente a filtração glomerular, levando a uma perda de proteína e, consequentemente, tem como fim a nefropatia diabética. Já nos capilares retinianos, ocorre a apoptose das células pericitais, levando a uma completa modificação da arquitetura retiniana e, consequente, pequenas hemorragias. Vale a pena lembrar que diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Independentemente do tipo de tratamento em relação à revascularização, seja revascularização cirúrgica, percutânea ou mesmo tratamento clínico, o diabético sempre vai ter uma mortalidade cardiovascular maior do que o não diabético. E é sabido que todas as patologias vasculares, diabetes vai ter uma incidência muito maior do que no não diabético. Então vejam que a taxa de doença coronária no diabético é 2 vezes maior do que no não diabético, a taxa de infartos e AVCs vai girar em torno de 1,8 a 2 vezes mais no diabético do que no não diabético. Independente da melhora do tratamento, tanto do diabetes como dos fatores de risco associados, como dislipidemia, hipertensão, sempre existe esse degrau, essa diferença, isso que nós chamamos de risco residual relacionado ao diabético. Vejam aqui que o não diabético tem uma sobrevida em 10 anos próxima de 90%, enquanto o paciente diabético sem infarto prévio e o paciente diabético, não diabético que já teve evento, vão ter uma sobrevida muito parecida. Por isso que nós falamos que diabetes é um fator de risco independente para aterosclerose, pois os pacientes que não têm diabetes e infartaram têm o mesmo prognóstico daqueles que têm diabetes e não infartaram.
E a hiperglicemia, a hemoglobina glicada isoladamente, é um preditor isolado de infarto e AVC no paciente diabético. Então é fundamental que o nosso paciente tenha um bom controle glicêmico. Por que a hemoglobina glicada ela é isoladamente o principal marcador de mau prognóstico? Pois ela mostra, de forma geral, um cuidado inadequado. Quem cuida mal da hemoglobina glicada, cuida mal da pressão, cuida mal da dislipidemia, tem uma dieta inadequada, não costuma controlar um peso. Então ela costuma estar associada a outros fatores de mau cuidado. E a diabetes, ela mata no tempo. Quanto maior o tempo de exposição à diabetes, maior a probabilidade de se desenvolver doença coronária ou AVC. Vejam que o risco cardiovascular, com o tempo de diabetes, ele vai aumentando, mas a partir de 8, 10 anos, esse aumento é exponencial. Por isso que pacientes com mais de 10 anos de duração sempre são considerados pacientes de alto risco com diabetes. São 10 anos, digamos que é um número mágico para se considerar que esse paciente tem alto risco cardiovascular e ter um tratamento mais intensivo, tanto para o diabetes como para os outros fatores de risco. Vejam que a lesão coronária nesse paciente, ela costuma ser mais intensa. São lesões mais difusas, com placas mistas, capas fibrosas mais finas, maior carga de placa, ou seja, pacientes mais vulneráveis ao desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Então, o nosso desafio aqui é passar essa barreira do diabetes, tentar trazer o risco cardiovascular para baixo. Então, a partir desse momento eu quero falar um pouco das estratégias de redução de risco. Pois até aqui nós sabemos o quê? Que a aterosclerose ela é mais intensa no diabético, tem um pior prognóstico, independente da estratégia de tratamento adotada, seja cirurgia, seja tratamento percutâneo. Então é de se pensar que o tratamento do diabetes deveria melhorar esse cenário, deveria reduzir o risco. Mas não foi isso que vimos nos primeiros estudos. Os estudos pivotais em diabetes, o RECORD, o ADVANCED, o próprio KPDS, eles tiveram uma certa dificuldade em se correlacionar uma redução de taxa de evento com controle glicêmico. A única estratégia que mostrou em longo prazo ser capaz de diminuir infarto e AVC foi o uso da metformina no estudo UKPDS. E para piorar a situação, em 2007 vem o estudo RECORD com a rosiglitazona e mostra que essa classe de drogas não só não deixou de reduzir risco cardiovascular, como levou a um aumento da taxa de internação por insuficiência cardíaca. E quando fazemos uma meta-análise de todos os estudos que usaram a rosiglitazona, é possível avaliar que essa droga levou a um aumento de infarto e um aumento de morte por todas as causas cardiovasculares. Nesse ano, o FDA diz, chega, não dá para ficar fazendo tratamento com medicações antidiabéticas sem estudos de segurança. E o FDA exige que sejam feitos os Cardiovascular Outcome Trials, estudos de segurança antes que as drogas antidiabéticas entrassem no mercado. Desde então, uma série de medicamentos foram submetidos a esses estudos e eu diria que a grande revolução no tratamento da diabetes vem justamente desse conceito de estudos de segurança e eu mostrarei para vocês nos próximos slides por quê. O primeiro CVOT foi o estudo SAVOR, que avaliou a saxagliptina. E, apesar do desfecho primário de morte, infarto e AVC não ter se alterado, ter sido neutro, mais uma vez apareceu aquele achado desagradável de aumento de internação por insuficiência cardíaca. Quando olhamos aqui as meta-análises de todos os estudos com os inibidores de DPP-4, nós avaliamos que o estudo SAVOR mostrou um aumento de taxa de internação por insuficiência cardíaca e os demais estudos com essa classe de drogas, com os inibidores de DPP-4, foram neutros. Nem melhoraram, nem pioraram desfechos cardiovasculares. Por isso, as diretrizes, elas dizem que o uso da saxagliptina, aquela medicação no estudo SAVOR, ela é contraindicada no paciente com risco de evoluir com insuficiência cardíaca. Até esse momento, nós cardiologistas não estávamos muito interessados no tratamento do diabetes. Uma vez que era uma sopa de letrinhas, inibidor do DPP-4, sulfonilureia, eram muitos remédios, difícil tratamento e nem sempre nós conseguíamos controlar o risco. Mas,
Em 2015, uma nova classe de drogas, os inibidores do SGLT2, os cotransportadores de sódio-glicose do túbulo proximal, se mostraram capazes de, pela primeira vez na história da medicina, reduzir desfechos cardiovasculares no paciente diabético. Isso se mostrou no estudo EMPA-REG, que incluiu pacientes diabéticos com aterosclerose manifesta a usar ou empagliflozina ou placebo, e trouxe dados surpreendentes. Vejam que o desfecho primário de morte e infarto AVC foi reduzido em 14%, enquanto a mortalidade cardiovascular foi reduzida em 38%, a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca reduzida em 35% e a mortalidade por todas as causas reduzida em 32%. Quando esses dados foram apresentados no Congresso, o estudo teve que ser interrompido para aplausos, tamanho foi a emoção da plateia com esses resultados. E esse benefício se deu independente do controle glicêmico. Quando a gente faz um estudo com diabetes, todo mundo está com rígido controle glicêmico. Então, independente de se controlar a hemoglobina glicada, houve aí uma redução de desfecho cardiovascular. E o único desfecho adverso significativo foi infecções geniturinárias. Outro dado importante do EMPA-REG foi o achado de redução de progressão da nefropatia diabética. Veja que os pacientes tiveram uma redução de todos os componentes renais, progressão para diálise, evolução para aumentar a creatinina, tudo isso foi reduzido com o empagliflozina. E esse achado de redução de nefropatia diabética foi visto em absolutamente todos os estudos com essa classe de drogas, seja a dapagliflozina, seja a canagliflozina, todos foram capazes de reduzir desfechos renais. Então vejam aqui um compilado de todos os estudos com os inibidores de SGLT2. Veja que o EMPA-REG reduziu hospitalização por ICC, reduziu desfecho primário e reduziu morte cardiovascular. O Canvas, a canagliflozina, reduziu ICC, reduziu desfecho primário, sem que houvesse redução de morte cardiovascular, e todos os estudos, de forma geral, têm achados muito semelhantes. A capacidade de evitar a progressão da insuficiência cardíaca. Outra classe de drogas relevante são os agonistas do GLP-1. São aminoácidos que têm por objetivo evitar a degradação do DPP-4, fazendo com que ocorra um melhor controle glicêmico. Então, com a inibição do DPP-4, vai ocorrer um aumento da secreção do glucagon, um aumento da secreção da incretina, aumentando a lipólise e aumentando a reabsorção de glicose. E mais uma vez, essa droga testada num estudo clínico, ela mostrou-se capaz de reduzir desfechos cardiovasculares. Então vejam aqui que a liraglutida, no estudo LEADERS, levou uma redução de 13% no desfecho primário, uma redução de 22% na mortalidade cardiovascular, uma redução de 12% sem significância na taxa de infarto e uma redução de mortalidade por todas as causas de 15%. Como efeitos adversos, os agonistas de GLP-1, a liraglutida, nome comercial Victoza ou Saxenda, só levou a um aumento das náuseas e de sintomas gastrointestinais. Outro remédio importante dessa classe, a semaglutida, que no estudo SUSTAIN também mostrou, conhecido como Ozempic, também mostrou redução de desfecho composto e pela primeira vez com redução de AVC. Então é a única medicação, a única classe que é capaz de reduzir AVC no paciente diabético. E junto com esse bom controle de hemoglobina glicada, veja que os pacientes conseguem reduzir aí de 1 a 1,5 de hemoglobina glicada, acompanhou-se uma perda importante de peso, próximo de 10% com a liraglutida em dose máxima, aquilo que nós consideramos o ideal para o tratamento da obesidade, uma redução de pelo menos 10% do peso dos pacientes. E quando nós olhamos as meta-análises dos estudos com agonistas de GLP-1, nós podemos observar que quase todos os estudos
reduziram desfechos compostos cardiovasculares, reduziram o composto de morte, infarto e AVC. E quando colocamos todos juntos em perspectiva, essa redução ela é amplificada na taxa de 12%. A mortalidade cardiovascular foi reduzida apenas no estudo líder com a liraglutida, mas na meta-análise é possível se alcançar a significância estatística. Em relação a infarto não fatal, não houve redução significativa. Já AVC, que o estudo Sustansix mostrou-se capaz de reduzir isoladamente, quando fazemos essa meta-análise, ocorre uma redução expressiva de 16%. Então, os agonistas de GLP-1 foram as únicas medicações que, tanto em estudos clínicos individuais como em meta-análise, se mostraram capazes de reduzir AVCs não fatais. E qual seria o mecanismo pelo qual essas classes de drogas seriam capazes de mostrar redução de desfechos cardiovasculares, redução da nefropatia diabética? Em relação à nefropatia diabética, esse benefício se dá da seguinte maneira: com o aumento da glicosura e da natriurese, reduz-se o volume extracelular, o que é sentido pela mácula densa, proporcionando um feedback negativo para a arteríola aferente, levando uma vasoconstrição da arteríola aferente e uma vasodilatação da arteríola eferente. Isso faz com que se reduza a pressão hidrostática renal, favorecendo um efeito renoprotetor. Então, os inibidores de SGLT2 vão levar a uma redução das taxas de CC e uma redução da nefropatia diabética, basicamente por efeitos hemodinâmicos e metabólicos mitocondriais. Já os agonistas de GLP-1 vão favorecer que se reduza o infarto, que se reduza AVC, que se reduzam desfechos compostos através da redução da resistência à insulina, pela redução da massa corpórea, diminuição da gordura visceral, levando a um aumento do trabalho cardíaco e uma redução da inflamação como um todo no território vascular. Vejam que as diretrizes de diabetes, elas já incorporaram essas duas novas terapias. A diretriz europeia, inclusive, ela sugere-se que para os pacientes que não estão em tratamento com diagnóstico recente de diabetes, que essa terapêutica, que o tratamento deve ser iniciado com essas medicações modificadoras de prognóstico. Então, se o paciente tiver ICC, doença renal crônica ou alto risco cardiovascular, nós devemos usar inicialmente inibidor de SGLT2 ou agonista de GLP-1 e, posteriormente, se não houver um bom controle glicêmico, aí sim associaremos a metformina. Então, pela primeira vez, tem uma opção terapêutica de não se usar metformina como primeira opção. E para o paciente que já usa metformina, independente do controle glicêmico, nós devemos associar inibidores de SGLT2 ou agonistas de GLP-1 como terapêuticas modificadoras de prognóstico. Então vejam aqui as orientações da diretriz europeia de cardiologia. Ela coloca que a EMPA, a cana e a dapaglifosina são recomendadas no paciente diabético com risco cardiovascular aumentado para reduzir desfecho composto. Recomendação semelhança para liraglutida. E fica aqui o warning, né, que a saxagliptina, uma medicação da classe dos inibidores de DPP-4, ela está contraindicada para os pacientes com insuficiência cardíaca ou alto risco de evolução para essa doença. Já ficou desconfigurado aqui, mas a diretriz americana, o ADA, ela não abriu mão de se colocar a metformina como medicação de primeira linha. Ela ainda coloca que devemos iniciar o tratamento do paciente com diabetes com metformina, mas que, independente do controle glicêmico, o inibidor de SGLT2 deve ser associado para todo paciente com insuficiência cardíaca ou nefropatia, qualquer grau de doença renal crônica, e que os agonistas de LP1 devem ser associados para todo paciente diabético de alto risco cardiovascular ou em prevenção secundária. Concluindo, os inibidores de SGLT2 e os agonistas de LP1, eles são muito mais que antidiabéticos. Os seus benefícios, eles são consistentes na redução de internação por insuficiência cardíaca em absolutamente todos os estudos e também apresentam um benefício consistente de redução de doença renal crônica em todos os estudos com os inibidores de SGLT2.
de tal forma que essas medicações elas se tornam obrigatórias em todo paciente com doença cardiovascular, doença renal crônica ou insuficiência cardíaca. Obrigado.